Em meio a um desespero genuíno e choros histéricos, sua avó começou a gravá-la. E eu tenho uma das fitas aqui comigo e se preparem, vocês vão ouvir agora. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. O caso de hoje, ele é muito forte e ele tem pontos aqui que são extremamente absurdos e angustiantes. Só que, diferente de outros casos que acidentalmente eu estava gravando e exibindo com essa mesma perspectiva de menores que acabam sendo vítimas do serviço social, hoje essa história tem uma grande reviravolta, não no contexto dela, mas na investigação que eu acabei fazendo e nos dados que eu vou apresentar aqui na segunda parte, no ato 2. Até onde eu sei, apenas uma mídia de grande alcance conseguiu relatar o cerne do que eu vou revelar aqui, e as demais ignoraram de uma forma absurda. Se nos casos anteriores eu demonstrei satisfação e reclamação e questionando o que está errado, hoje este não será o ponto aqui. Eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo e eu tenho certeza que isso vai te chocar. Se você trabalha com serviço social, se você é pedagogo, se você tem algum trabalho no qual sua responsabilidade é com menores, eu te aconselho a ficar até o final, para você ouvir exatamente o que eu vou descrever aqui, em detalhes extremos, porque eu tenho certeza que você não vai acreditar a que ponto chegamos. Esse é um episódio especial, é uma peça investigativa de um caso que acabou se transformando uma grande investigação e a primeira do gênero envolvendo o serviço social aqui no meu canal. Se você quiser conhecer outros episódios investigativos, eu tenho casos específicos aqui, como a minissérie A Escada, que é uma investigação aprofundada de um caso no qual ele é conhecido por apenas um lado da história, mas existe um outro ponto que é desconhecido e ele é absurdamente berrante. Eu tenho a investigação do caso do Dr. Dead, da Louise Duncan, a escritora do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e outras sagas bem elaboradas, como a saga do Armie Hammer. O link para a escada eu vou deixar fixado no primeiro comentário, então você pode clicar e assistir assim que acabar esse vídeo, e depois conhecer mais atrações desse canal se você ainda não conhece. E nós vamos começar esse caso agora. Quase de emergência. Eu preciso de ajuda. A menina não consegue respirar. Então, o atendente pergunta o que houve. E ela diz, ela está aqui, caída. Então o despachante diz, você pode colocar a mão na barriga dela? Mesmo em meio à constante agitação de homens e mulheres entrando e saindo da movimentada bodega do Bronx, uma cliente se destacou quando ela caminhou até o balcão da Delicatessen para fazer o seu pedido, um cheeseburger e um baguette com cream cheese e geleia. Ela era apenas uma garotinha de 7 anos e sozinha. O zelador da loja, Ernst Slade, se lembra da cena vividamente. Ela estava bem ali com seu vale-refeição, esperando pela comida e apontando para um canto da entrada. Parecia que, sob a sua máscara rosa, ela tinha um hematoma sob um olho. Então, o Ernie percebeu que para chegar à loja, ela devia ter atravessado sozinha um cruzamento movimentado de 4 pistas da West 138 Street. Ele pensou na delegacia de polícia próxima e pensou em acompanhá-la até lá. Mas então ele recuou. É melhor não interferir no negócio dos outros. E então ela foi embora. A sua curta vida, aquela em seus últimos meses, se desenrolou como aquela caminhada até a bodega, à vista de todos e em perigo ao mesmo tempo.
Julissa nasceu em 26 de abril de 2014, filha de Navassia Jones e Julius Bates. Só que ela foi imediatamente removida da custódia de sua mãe pela Agência de Bem-Estar Infantil. A agência descobriu que a sua segurança estava sendo ameaçada pelo fracasso de seus pais em fornecer um grau mínimo de cuidado. Então, um juiz ordenou que Julius Bates fosse encaminhado para aconselhamento sobre violência doméstica. Não foi o primeiro sinal de problema na casa da Navassia. Ela já havia perdido a custódia de seus outros 5 filhos depois que eles foram encontrados com sinais de violência física. Quando a Julícia tinha 6 dias de idade, ela foi colocada sob os cuidados de sua avó paterna, a mesma que estava lá para pegar a bebê em seus braços quando ela nasceu. O nome dessa senhora, Yolanda Davis, que morava no apartamento dela na seção em Crown Heights, no Brooklyn. A Navassia teve permissão para uma primeira visita. Ela segurou a sua filha pequena e se recusou a devolvê-la, o que levou a Yolanda Davis a chamar a polícia. Então Navassia não teve mais permissão para retornar. No quarto da Julícia, na casa de Yolanda Davis, há vários quadros. São passagens dos anos, desde quando a Julícia estava deitada em um berço vestindo um macacão rosa, até um retrato de formatura da pré-escola, onde ela usa um boné e um vestido vermelho. A Yolanda cuidou muito bem da sua neta. Muito, muito bem. Tudo o que ela fazia era para tornar o dia da Julícia melhor. E se ela soubesse que algo poderia deixar o dia da sua neta ainda mais radiante, ela também o fazia. As duas caminhavam juntas até a escola da Julícia, a escola pública 375. Então, elas corriam e a Julícia dizia: "Vou bater em você, vovó, eu vou bater em você, não ultrapassei." E então, a Yolanda começava a rir. Os pais da Julícia buscaram excursões em sua vida. O Julius tinha permissão para visitá-la nos fins de semana em certos pontos, com a condição de que a Navassia não estivesse presente. E a Navassia trabalhou para recuperar os seus direitos de ver e obter a custódia da Julícia e também dos seus outros filhos, até que concluiu as aulas obrigatórias para pais e concordou com o controle da raiva. No entanto, os juízes determinaram que ela era propensa a explosões emocionais imprevisíveis. Certa vez, ela chegou a um escritório de bem-estar infantil e começou a arrombar as portas à procura de um assistente social. A Navassia lutou contra uma infância instável. Ela foi criada pela avó, segundo Cat Ferguson, que é uma amiga dela e também ex-vizinha. Na época em que a Navassia era adolescente, ela fugiu e acabou morando em um duplex com um amigo no Brooklyn. Logo, ela estava namorando o tio da amiga, que era 25 anos mais velho. E a Kate disse: "Sabe, alguém está dando a você uma casa, uma refeição quente, uma cama. Isso é o que as garotas fazem quando não tem mais nada." Então, a Navassia e o homem mais velho tiveram um filho, o primeiro do que seriam seus 6 filhos. As coisas eram voláteis e a polícia estava sempre presente na porta da casa. A Kate disse: ela veio de uma família confusa e criou filhos no mesmo tipo de ambiente em que cresceu. A Cat acrescentou que uma vez acompanhou a Navassia à terapia, apenas para vê-la começar uma briga com o terapeuta. A Cat também contou que a Navassia poderia ser uma mãe amorosa, contanto que seus filhos fossem bem comportados. Então ela comprava tudo para eles e tudo o que eles queriam. A Kate disse: ela ama os filhos, mas essa mente dela muda e liga. Eu não consigo me imaginar morando naquela casa quando eu era menor. Ao longo dos anos, a Navassia foi encaminhada para serviços de saúde mental e ela participou de aulas para os pais, mas
de uma vez. Ela também esteve presente em constantes audiências judiciais e reuniões na agência de adoção que cuidava do caso da Julícia, porque algumas coisas ela não queria fazer, mas segundo a Kati, o que ela tinha que fazer, ela fez. Se por um lado havia uma mãe com expectativas em recuperar sua filha, por outro, não havia reciprocidade pela menina no centro dessa história. Para a Julícia, as aparições de sua mãe em sua vida e o relacionamento hostil de seus pais foram extremamente perturbadores, atingindo o pico em 2017. Naquele ano, quando ela tinha 3 anos, ela foi retirada dos cuidados da sua avó pelos assistentes sociais da Agência de Bem-Estar Infantil e colocada em uma casa de pais adotivos por causa da continuação de problemas de violência doméstica entre os dois. A agência disse que seu pai violou os direitos de visitá-la ao ir vê-la sem supervisão na casa da Yolanda e que ele ameaçou ferir a Navácia e os menores não identificados durante uma disputa com ela. Em um apelo escrito à mão para a agência, a Yolanda tentou reverter a situação. E ela foi acusada pela agência de deixar seu filho visitar a filha em sua casa. E ela disse, por favor, devolvam a menina. Mais tarde naquele ano, um juiz ordenou e disse, devolvam a menina. Ele chegou a dizer, essa ação aqui é exagerada. Remover a menina da casa da avó não é o correto. Então, os assistentes sociais foram obrigados a devolver. Até então, a Navácia estava sendo autorizada a visitar os seus filhos. Então, documentos do Tribunal de Família afirmavam que ela expressava que o seu desejo era que todos eles voltassem aos seus cuidados. Mas a Julícia, aos 5 anos, começou o tratamento em uma clínica de saúde mental em Crown Heights. E as anotações de suas sessões oferecem uma janela bem clara do seu sentimento em relação à sua mãe. Uma assistente social em 2019 escreveu o seguinte: enquanto ela pintava, ela gritava, não pare, e parecia perturbada e ansiosa. Então a assistente social acrescentou que a Julícia ficava muito, mas muito ansiosa quando a mãe era mencionada na sessão. E ela ficava com raiva da vovó quando a avó mencionava uma visita à mãe. Então, em janeiro de 2020, a Julícia e a Navácia foram agendadas para uma visita na clínica. Julícia estava visivelmente nervosa e rígida enquanto esperava por sua mãe. Mas quando ficou claro que a Navácia não viria, ela relaxou instantaneamente e começou a falar mais. O supervisor então escreveu: há um pouco de trauma que a Julícia experimenta cada vez que é feito contato com sua mãe biológica. Com o tempo, a Julícia passou a ficar mais ansiosa e perturbada no dia em que precisava ser enviada às visitas à sua mãe. Em meio a um desespero genuíno e choros histéricos, sua avó começou a gravá-la. E eu tenho uma das fitas aqui comigo e se preparem, vocês vão ouvir agora. What am I calling the police for? Because I don't want to go with Mommy. Why you don't want to go with Mommy? Oh my God. You're telling me to call the police? Because I don't want to go with Mommy. So you're saying call the police? Yeah. What is wrong at Mommy's house that you don't want to go to Mommy's house? Tell me, it's okay. Come, Grandma gotta do your hair. Why are you crying? Mommy. You don't want to see Mommy? Yeah. Why? I want to see Mommy. Huh? I want to see Mommy. You what? You want to see Mommy? No.
Why you don't want to see mommy? Don't cry. You gotta go see mommy. You don't love mommy? Why are you crying like that? We're just going to visit, okay? Don't cry. Why are you crying, Pumpkin? You have to see mommy. Okay? Don't cry. Why? What happened? I'm sorry. You don't want to go? Why? You don't want to see mommy? Why not? What happened? Dado a todo esse histórico e dezenas de evidências, pode parecer monstruosamente surpreendente que a Julissa tenha sido enviada para morar com a mãe apenas alguns meses depois. Em 21 de junho, de forma apressada, com um conselho e o serviço social dando aval e aprovação. Mas olhando mais a fundo, essa data na qual o conselho diz que liberou a ordem não corresponde com os fatos e com o que aconteceu, pois os eventos tenebrosos se desenrolaram de uma forma pior ainda. Em 24 de abril de 2020, a Yolanda enviou a Julissa para uma visita de fim de semana e então nunca mais viu a sua neta. A menina simplesmente não retornou e, para o seu desespero e também da garota, ela descobriu que a ACS, a Agência de Bem-Estar, o Serviço Social, permitiu que a Julissa ficasse com sua mãe devido à pandemia. Então, logo depois, eles disseram que isso, a Julissa com a sua mãe, era uma alta experimental. Então a agência ligou para Yolanda e disse: ai, não se preocupa não, ela está indo bem. Mas o advogado da Julissa, indicado pelo tribunal, não concordou com isso e disse: consistentemente a Julissa expressou o desejo de morar com a sua avó. A Julissa disse pra mim que sou advogado dela, advogado indicado pelo tribunal, que a única coisa boa nas visitas dela à sua mãe era o seu irmãozinho, o sexto filho da Navácia. Mas não adiantou, o serviço social não estava trabalhando pensando na Julissa. Eles estavam pensando em outra coisa. O seu bem-estar não era prioridade. Enquanto isso, as negociações da Yolanda com a ACS ficavam cada vez mais tensas, pois a frustrada avó planejava voltar ao tribunal para recuperar sua neta, ou no mínimo lutar pela visitação da Julícia. Ela tentou ao máximo resgatar o poder de custódia, mas para piorar, devido à pandemia e o controle brutal do governo em Nova York, os recursos ficaram mais limitados. E, infelizmente, como consequência, os tribunais foram fechados. E a voz de desespero de uma avó caiu em ouvidos surdos. O golpe final veio quando a Navácia disse a Yolanda que ela não veria mais a neta. A Yolanda, em pânico, não teve ninguém a quem recorrer. Com a cidade nas garras da pandemia e na época de leis que estavam violando a Constituição e provocando o desespero de muitas comunidades, a Julícia estava instalada no apartamento da sua mãe, no 10º andar de um prédio do complexo Myton Houses, no Bronx. Os vizinhos perceberam uma garota tímida e quieta que amava Minnie Mouse e unicórnios. Mas as coisas começaram a mudar, pelo menos explicitamente, durante o verão. Os vizinhos logo começaram a perceber sinais de problemas e, evidentemente, algo muito errado estava acontecendo. A Julícia entrava e saía sozinha, andando sozinha no elevador e fazendo viagens sozinhas para a bodega. Vários vizinhos começaram a ouvir a Navácia gritando quase constantemente atrás da porta de seu apartamento.
Michael Roberts, um vizinho preocupado, ligou para a polícia. E depois ligou para os funcionários do bem-estar infantil, para assistência social. E disse: tem algo muito sério acontecendo aqui. Eu ouço essa mulher gritando com os menores o tempo todo. Ela amaldiçoou os filhos. Ela diz que está frustrada. E ela está frustrada sem motivo. Essa mulher está sempre com raiva. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não faz sentido essa mulher sair de casa e ficar com tanta raiva. Outra vizinha, Mina Cruz, também percebeu que as coisas estavam fora do controle. E ela ligou para a agência de bem-estar infantil em 8 e 12 de julho para relatar que viu a Julícia esperando um elevador sozinha e andando pelas ruas de Nova York sozinha. Então, Yolanda Davis, nesse ponto, conseguiu entrar com um pedido de direitos de visita. Mas uma audiência foi marcada para o outono de 2021. Então, em 31 de julho, ela recebeu uma série de mensagens de texto de telefone da Julícia, que a alarmaram e até a fizeram questionar quem realmente as estava enviando. Vovó, sou eu, Julícia. Estou saindo hoje. Minha mãe me deixou morar com o irmão dela. Então Yolanda perguntou onde. E ela respondeu: Texas. A mamãe disse que eu não vou voltar. Fantasia de uma garota pequena? Brincadeira de adulto ou outra coisa? A resposta não é clara, só que a viagem nunca aconteceu. Uma semana depois, em 6 de agosto, a namorada do vizinho Michael, a Jasmine, disse a ele que tinha visto a garota com o olho roxo e inchado. Então, eles ligaram para o serviço social. E quando a ACS apareceu para investigar o ferimento, a Navácia disse aos oficiais que o irmão mais novo atingiu a menina com uma ferramenta infantil de brinquedo por acidente. Então, o serviço social, olhando todo o estado do apartamento, o estado da menina, disse: essa história é plausível, por que não vamos acreditar nisso? Então eles foram embora. Quando a Yolanda soube do que aconteceu, ela perguntou a Julícia: quem foi que bateu em você? E ela disse: foi a mamãe. Então ela ligou para a agência de bem-estar infantil e relatou as informações que tinha. O serviço social tentou a todo momento desestimular Yolanda, dizendo: não, está tudo bem, senhora, é exagero da sua parte. 2 dias depois, o Michael viu a Julícia no elevador com a mãe e ela agora estava usando óculos escuros. Então, em 10 de agosto de 2021, em uma terça-feira, os vizinhos acordaram com os gritos da mãe da Julícia. Mas dessa vez, os gritos da Navácia não eram de raiva, eram gritos de medo. Janine Revenu, de 51 anos, morava no final do corredor e então foi surpreendida por Navácia batendo em sua porta. E ela gritava: socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Minha filha não está respirando! A minha filha parou de respirar! Então a Janine correu para o apartamento. A Julícia estava deitada em seu quarto, no meio do caminho. O seu irmão mais velho, de 17 anos, a estava segurando. A Julícia estava nua, flácida, nos braços dele. A Navácia disse a Janine que ela estava sem roupa porque a menina havia urinado nas próprias roupas. E aí ela disse: ela me acordou gritando meu nome e eu fui até ela para perguntar se ela estava bem. Ela disse que seu estômago doía. Então a Julícia caiu, bateu a cabeça em uma mesa. Então a Navácia ligou para o 911 e passou o telefone para Janine. Nesse ponto era 8h58 da manhã. 911, qual é a sua emergência? Eu preciso de ajuda. A menina não consegue respirar. Então o atendente pergunta o que houve. E ela diz: ela está aqui, caída. Então o despachante diz: você pode colocar a mão na barriga dela? E ela responde: sim. E aí ele pergunta: a sua mão se mexeu? E ela diz:
Era tarde demais. A Julícia havia falecido. Ela foi levada às pressas para o Lincoln Hospital, mas não pôde ser salva. O médico legista determinou que o seu falecimento, então, foi um homicídio, com a causa atribuída a um trauma abdominal antigo e novo. Em seguida, as autoridades fizeram uma revelação chocante. Seu meio-irmão, de 17 anos, a havia agredido várias vezes no rosto, especificamente 8 vezes seguidas. Ele a socou por comer seus lanches horas antes, então horas depois ela começou a vomitar e então desmaiou. Também veio à tona que os policiais foram chamados ao apartamento 6 vezes nos últimos 3 anos, e em pelo menos uma dessas ocasiões, a mãe cobriu esse filho adolescente. Também veio à tona que a Julícia já havia sido ajudada 5 vezes por socorristas em outros momentos. A Navassia não foi acusada de nenhum crime, o garoto de 17 anos também não, e ninguém foi preso. Foi um homicídio, mas ninguém foi preso. Então a família do pai do Julius se revoltou e começou a gritar aos 4 ventos que os dois deveriam ser presos. O Julius deu uma entrevista emocionante dizendo: olha, eu não consigo nem dormir. Por que eles tiveram que fazer isso com a minha filha? Ele caiu aos prantos. A Yolanda disse, sabe, no meu espírito eu senti que alguma coisa estava errada com o meu bebê. Então a Yolanda começou a culpar a ACS por ignorar as dezenas de bandeiras vermelhas. Ela disse: existem outros pais passando pela mesma coisa. Essa agência precisa ser investigada. Eles me trataram como um lixo. Eles não fizeram o trabalho deles. A Julícia nunca me deu problemas. Ela era uma menina perfeita. Ela tinha uma caligrafia perfeita. Ela adorava ir ao Target ou ao Walmart. Ela era uma recepcionista da igreja. Ela amava o bispo. As pessoas do bairro ficaram indignadas. Como se para avisar quem prejudicou a Julícia, alguém rabiscou a porta do apartamento da Navassia dizendo: Deus sempre prevalecerá. Aí colocaram entre parênteses: ninguém, fecha parênteses, escapa impune de um homicídio. Mas ainda havia mais. A Yolanda Davis foi informada pela imprensa em uma ligação que a mãe e a tia de sua neta iriam tomar providências em relação ao corpo. A Yolanda ficou chocada e disse: isso está errado. Essa menina perdeu a vida sob a custódia de sua mãe, agora ela vai cuidar do corpo? Se a Julícia foi objeto de uma acalorada batalha pela custódia por quase toda a sua vida, a luta continuou mesmo após o seu trágico falecimento, com a sua mãe querendo que ela fosse cremada e o seu pai esperando que ela pudesse ser enterrada. A avó, perturbada, disse em uma entrevista: eu nunca imaginei que eu teria que lutar pelo corpo da minha neta, sabe? Eu pensei que quando eu soube que ela se foi, pelo menos vou enterrar o meu bebê e isso acabou. Mas não! No fim, o pai ganhou a batalha judicial e uma cerimônia apropriada foi realizada. O juiz do caso não engoliu a desculpa da mãe de que queria cremar sua filha para que ela sempre tivesse algo para se lembrar. Na época, o Escritório Estadual de Serviços a Menores e a Família, e que recebe as denúncias de violação infantil, violência infantil e as repassa às autoridades locais, disseram que não tinham permissão legal para confirmar ou discutir as queixas confidenciais que estavam recebendo. Em um comunicado eles disseram, sabe, nós estamos revisando ativamente, cuidadosamente todas as informações e ações tomadas pela administração de serviços infantis da cidade de Nova York em resposta a esse trágico caso. Eles não quiseram esclarecer se as dezenas de ligações dos vizinhos foram atendidas, se houve algum segmento. Geralmente, um assistente social deve entrar em contato com a família de um menor dentro de 24 horas após receber uma reclamação que seja considerada confiável. Os vizinhos não necessariamente são informados sobre tal visitas. Eles disseram, olha, há uma notificação de várias investigações em andamento para determinar se algo foi esquecido ou se houve qualquer sinal de alerta
negligenciado. O New York Times, na época, chegou a dizer: as perguntas chamam a atenção para um sistema frágil que se reestruturou para reunir as famílias. Nesse ponto, as agências estavam sendo muito criticadas porque eram rápidas demais em remover menores de suas casas pelos motivos mais ridículos, ao mesmo tempo em que, pelos motivos mais sérios, eles não faziam o mesmo. Nos últimos anos, os juízes do Tribunal de Família e a Administração de Serviços Infantis da cidade estavam procurando reunir os menores adotivos com as suas famílias biológicas, querendo, de forma apropriada, simplificar as etapas envolvidas nesse processo. O quadro geral é que o começo do fim foi declarado para a Julícia já em 2016, quando um juiz decidiu que, quando a agência considerasse apropriado, a menina deveria ser enviada para morar com a mãe na dispensa experimental. Aí foi dito que a agência enfrentaria perguntas sobre se essa foi a estratégia correta. Aí um porta-voz da ACS, em um comunicado, falou o seguinte: olha, o falecimento da Julícia, de 7 anos, é uma tragédia terrível e nós lamentamos a perda. Estamos conduzindo uma revisão intensiva desse caso para garantir que estamos fazendo todo o possível para manter os menores seguros e as suas famílias apoiadas. A Agência de Bem-Estar Infantil defendeu que tinha poucos motivos para manter a Julícia e a sua mãe Navácia Jones separadas. Olha, a mãe havia concluído terapia e aulas para os pais. E ela havia recuperado a custódia dos seus outros filhos. E todos viviam tão bem com ela. Gladys Karen, ex-comissária de serviços infantis, disse: olha, eu entendo, a mãe da Julícia parecia estar fazendo um progresso substancial, convencendo as autoridades de que havia pouco risco em recuperar a custódia da menina. Mas eles erraram. Porque essa menina perdeu a vida, esse é o resultado final. A Gladys também disse que não havia uma decisão que podia explicar exatamente o que aconteceu, porque ela falou a muitas pessoas envolvidas e, obviamente, houve um consenso em algum momento e todos disseram: ok, essa mãe está pronta e ela pode ter essa filha. A Julícia cresceu em um borrão de agências municipais, autoridades estaduais, juízes e assistentes sociais. O seu arquivo era literalmente tão antigo quanto ela, criado no nascimento por causa de preocupações que constavam que os seus irmãos mais velhos já haviam sido violados. As autoridades decidiram onde ela morava e com quem, verificando se ela estava sendo alimentada, vestida e educada. Até que não verificaram mais, e ela foi arrancada do colo carinhoso de sua avó. Em meio a esse escândalo no estado de Nova York, o prefeito democrata Eric Adams foi solicitado em uma coletiva de imprensa a responder às alegações do pai dela de que o sistema falhou. Aí o prefeito disse que a cidade precisava examinar se a administração de serviços infantis realmente falhou. Ele falou assim: sempre que temos casos como esse, estamos em um estado constante de análise de como poderíamos fazer algo melhor. Então eu não sei se apoio o que o pai está dizendo sobre isso. O Julio Bates ficou furioso e disse: todos vocês trabalham para a cidade. E a ACS é administrada pela cidade. É uma vergonha para a cidade. Uma vergonha ainda pior, o prefeito dizer isso. Ele devia fazer a lição de casa antes de falar e julgar a situação quando ele não sabe do que está falando. Tudo isso aqui é preto no branco. Vá olhar os registros e depois volte para falar comigo, senhor prefeito. Enquanto isso acontecia, ninguém era responsabilizado. Mas por quase um ano, os policiais trabalharam na investigação da menina de 7 anos. E o pai e a avó eram instados a serem pacientes. Porque as autoridades disseram: olha, eu sei que parece absurdo, mas esse caso é complicado. Então, finalmente, na quarta-feira, 29 de junho de 2022, a espera terminou. A mãe da Julícia e o meio-irmão dela, agora com 18 anos, Paul Fine Jr., foram presos sob a acusação de homicídio. Mas aí veio uma revelação ainda pior. O Paul também estava sendo acusado de violação íntima. Enquanto mãe e filho eram presos na frente das câmeras, a Navácia gritou para um repórter do lado de fora da delegacia: eu não tirei a vida dela, e ainda xingou
o repórter. Para piorar, os jornais de Nova York, que parecem estar na folha de pagamento do governo, ocultaram uma informação que apenas o New York Post revelou, que a autópsia da Julícia revelou que ela havia sido sodomizada pelo Paul. Sem contar, as versões conflitantes da mãe e do filho também cimentaram o palco para a grande queda. No final das contas, a promotora distrital do Bronx, Darcel Clarke, disse que ambos eram responsáveis pelo que aconteceu com a inocente e indefesa menina de 7 anos. A Darcel também falou nesse comunicado de que o Paul agrediu a Julícia por todo o corpo do dia 8 ao dia 10 de agosto. Dia 10, o dia em que ela faleceu. E que a Navácia não foi atrás de ajuda médica quando a Julícia estava claramente dando seu último suspiro. A garota foi atingida com força suficiente para que seus órgãos internos fossem danificados, além dos outros ferimentos no rosto, pulsos, clavícula e coxa. Os promotores continuaram revelando detalhes horríveis durante as acusações. Havia 600 mililitros de sangue no abdômen da Julícia. Para piorar, a informação que derrubou a avó e o pai é que o Paul, quando viu que a sua irmã estava falecendo, aproveitou para tocar no corpo dela e fazer tudo e muito mais, enquanto ela dava os seus últimos suspiros. Ele estava em cima dela, enquanto ela não tinha forças nem para se mexer. A Darcel disse: esse é um caso revoltante, é perturbador, é uma brutalidade tamanha que foca na insensibilidade dos envolvidos. A advogada da Navácia, a Filari Monroe, pediu ao juiz do caso que a cliente dela fosse libertada sob fiança ou com uma fiança baixa, argumentando que a Navácia não sabia que a garota precisava de cuidados médicos, porque ela não era uma profissional médica. Nesse ponto em que a polícia estava investigando o que aconteceu com a Julícia, o Julius estava tentando obter a custódia de outro filho que ele tinha com essa mulher de 3 anos. Quando os dois finalmente foram presos, ele disse: são muitas emoções diferentes, emoções felizes, tristes, mas eu estou muito enojado. Mas é uma ótima sensação porque eu sei que o processo está avançando. A Yolanda, nas entrevistas, engasgava quando falava em sua neta. Mas no final ela disse que as prisões eram um alívio. Ela falou: eu esperei 1 ano para ver essas pessoas serem responsabilizadas. Quando ela soube da notícia, a reação dela foi: oh meu Deus, eu nunca estive tão feliz. Oh meu Deus, muito obrigado. Oh meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu estou tão feliz por conseguir justiça. Oh meu Deus, eu nunca me senti tão bem. Isso foi registrado por um repórter. Quando ela estava mais calma, ela conseguiu dizer: sabe, eu estou sofrendo tanto porque eu não consegui salvá-la. Eu tentei de tudo para salvá-la. Sabe, eu fiz o que eu pude, mas ninguém quis me ouvir. Assim que a notícia do falecimento da Julícia se espalhou pelo bairro, os vizinhos fizeram um memorial com bichos de pelúcia, velas. E depois esse memorial saiu do prédio e foi para a bodega. Lá, o zelador, o Ernest Slade, lembrou-se das visitas solitárias e do pedido de cheeseburger e baguette com cream cheese e da geleia, e também de quando ele pensou em chamar a polícia, ou melhor, em levar pessoalmente a Julícia até a polícia. Ele começou a chorar e quando foi entrevistado em choque, ele disse: a culpa foi minha. Eu devia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. Essa história, diferente de algumas, como no caso da Teresa Knorr, havia adultos que se importavam com a Julícia. No entanto, seus cuidados não conseguiram superar a falta de lógica de uma máquina de bem-estar infantil que a devolveu a um ambiente familiar inadimplente. Se nós fizermos uma análise fria aqui, os fatos que o prefeito Eric Adams
ou o serviço social se recusam a admitir são bastante claros. Não tem desculpas, não tem explicações, não há misericórdia. Os fatos aqui são claros. O que aconteceu não foi um engano, foi criminoso. Relatos de maus tratos por parte da sua mãe começaram quando a Julícia tinha apenas alguns dias de vida. A mãe já havia perdido a custódia de outros 4 filhos quando a Julícia veio ao mundo. Ela foi morar então com a avó materna, até que um juiz do Tribunal de Família a mandou para casa por um breve período. Então, em um dos únicos sinais que alguém na administração de serviços infantis estava cuidando dos interesses da Julícia e não de sua mãe, a agência recorreu dessa decisão. Então a Julícia foi devolvida à avó. Então você se pergunta o que ocorreu para que essa decisão fosse revertida em 2021? Por que essa garotinha foi tirada da sua avó amorosa, que estava com ela desde bebê, para ser entregue a uma mãe claramente a perturbava? Por que essa reunião de família? Reunião é uma palavra educada, quando na verdade o que aconteceu era uma sentença clara de morte. A ACS disse que a Navásia concluiu as aulas obrigatórias de paternidade e controle de raiva. Só que, como a polícia foi chamada ao apartamento da mãe em pelo menos 6 ocasiões nos últimos 3 anos, enquanto ela estava sendo reabilitada, incluindo pelo menos um momento em que ela mentiu para a polícia sobre os ferimentos da Julícia, será que alguém no serviço social poderia ter imaginado que essas aulas não estavam funcionando? Ou o relato do vizinho sobre o olho roxo da Julícia 4 dias antes do seu falecimento? Será que isso não foi suficiente para convencer os assistentes sociais de que o seu plano de reunificação não estava avançando? Então, o que realmente aconteceu? Porque a história não bate. O comportamento não pode ser explicado por negligência, nem por difusão de responsabilidade. Racionalmente, essa e outras histórias não fazem mais sentido. Má vontade não se encaixa, preguiça não se encaixa, imperícia também não se encaixam. Especialmente, o que é que está acontecendo? Bom, em vários outros vídeos eu me perguntei, e eu fiz esse mesmo questionamento aqui repetidas vezes. Nos outros episódios, como o da Teresa Quinó, o Arthur, a garota que derreteu na cama, Victoria Klimb, eu simplesmente questionei, reclamei, mas eu não tinha respostas. Mas dessa vez eu me perguntei se eu conseguiria encontrar explicações que pudessem iluminar exatamente como essas coisas estão se desenrolando. Porque nenhuma explicação psicológica no mundo dava clareza para esses fatos. E quando nada faz sentido é porque simplesmente você não chegou nas respostas. E se esse caso como um todo parece absurdamente irreal para você, eu acho que agora as coisas farão um pouco mais de sentido. Porque na minha investigação, eu descobri dados alarmantes e informações desesperadoras, que não apenas denunciam um movimento brutal, como também uma incerteza sobre o que vem a seguir. Mas nós vamos começar, porque eu tenho certeza que em 5 minutos você vai ficar muito chocado com o que vai ouvir agora. Bom, dados federais divulgados no fim de janeiro de 2022 mostram que 504 menores afro-americanos, ou seja, menores negros, faleceram de maus tratos no ano de 2020. 73 a mais do que o ano de 2019. Menores afro-americanos têm 3 vezes mais chances de falecer de violência ou negligência do que menores brancos, dado que o número geral de falecimentos de crianças no estado de Nova York aumentou de 69 para 105 naquele ano. Então, respondendo ao relatório, o secretário adjunto de administração para menores e família, um homem chamado Joe Yang Cheng, disse: sabe, essas estatísticas demonstram que ainda há muito trabalho a se fazer. Bom, se um afro-americano tem 3 vezes mais chances de falecer do que o menor branco, o
O que isso significa? A primeira coisa que eu pensei é que essas estatísticas são resultados de racismo. Indiscutivelmente, aparentemente, essas estatísticas são uma prova, evidentemente, de como o racismo está ceifando esses menores. Bom, essa estatística é uma proporção poderosa e foi muito bem vinculada em manchetes. Manchetes que não agregaram nenhum conteúdo, apenas esses números, para chocar e revoltar a população. E, obviamente, os mais afetados, os afro-americanos. Essa estatística é a mais pura verdade. Só que há apenas um detalhe. Ela não conta a verdade. E os leitores desavisados estão sendo enganados pelo que acreditam ser informações. Quando, na verdade, essas estatísticas, são provas, mas estão sendo usadas por uma ótica pró-antirracismo. Mas a profundidade do que acontece no dia a dia está muito longe disso. Durante anos, o público foi informado que a ACS não tinha recursos suficientes, que há muitos menores para acompanhar. 3 anos antes da Julícia, o comissário da ACS, David Hansel, disse a uma estação de televisão local que o número médio de casos havia caído cerca de metade. Ele falou que de 14,8 arquivos por funcionário, agora os profissionais estavam lidando com apenas 7,2. Então, nesse ponto da Julícia, o serviço social não estava mais sobrecarregado como anteriormente. Então, especificamente, quando os pedidos de ajuda dela foram ignorados durante o verão, o número de casos do serviço social era de 5,9 por profissionais. Então a primeira pergunta que você se faz é: quer dizer que não se pode pedir aos assistentes sociais para que fiquem de olho em 6 menores? Eles podem. Só que o problema não é esse. Porque o cerne é que vários falecimentos recentes, e quando eu digo vários, são milhares de casos em Nova York, incluindo o caso do Jason Banks, de 4 anos, foi espancado até o último suspiro por seu padrasto, depois que a creche dele ligou para o serviço social para dizer que ele tinha muitos hematomas. Mas o serviço social simplesmente ignorou. Aiden Wolf, de 10 anos, também em Nova York, foi encontrado sem vida pelas mãos do namorado da sua mãe, que foi preso 3 meses antes por sufocar a mãe do seu filho autista de 6 anos, enquanto ele assistia. Depois de ser impedido de ter contato com essa mulher, ele foi morar com a mãe do pequeno Aiden, que acabou também sendo denunciado ao serviço social, que se recusou a intervir. Esses e muitos outros desfalques são resultado de políticas deliberadas implementadas pela liderança da ACS e outras agências de bem-estar infantil em todo o país. Esses chamados especialistas determinaram uma ideologia em ascensão, de que os menores sempre ficam melhor com os seus pais, mesmo que esses pais tenham uma longa história de prejudicá-los, ou de prejudicá-los a si mesmo e outros menores sob seus cuidados. A ideologia da preservação e reagrupamento familiar parte do princípio de que esses adultos só precisam de um pouco de reeducação e algum dinheiro no bolso para poderem cuidar de seus filhos em segurança. Então, supõe-se que devemos dar aos pais abusivos anos de segundas chances. E a ideologia assume que quando tiramos os menores negros ou afro-americanos de suas casas, é por causa do racismo sistêmico. Então, essa ideologia mentirosa e de má fé não apenas é manipuladora, como é perigosa. E nesse ponto mortal. Ela está sendo perpetrada não apenas por acadêmicos, como a professora de Direito da Universidade da Pensilvânia, Dorothy Roberts, ou grupos ativistas como o movimento Up And, que buscam a eliminação completa do sistema de policiamento familiar existente. Eles também são defendidos por fundações ricas como Casey Family Programs e agora funcionários do governo federal. Aisha Schaumburg
que trabalhou para a ACS até ingressar na Casa Branca de Joe Biden no ano retrasado, comparou recentemente e publicamente assistentes sociais infantis a supervisores de plantações. E ela aconselhou o público a não ligar para os serviços de proteção a menores. Ela disse: salve os menores afro-americanos daquela batida na porta e daquele túnel de bem-estar infantil do qual eles podem nunca ver o caminho. Então, se você acha que o racismo sistêmico é responsável por retirar um número desproporcional de menores afro-americanos de suas casas, como podemos explicar que afro-americanos, menores afro-americanos como a Julissa, têm 3 vezes mais chances de falecer de maus tratos do que os seus colegas brancos? Ou seja, o perigo para esses menores vem dos pais que não podem ou não querem manter seus filhos fora de perigos e de burocratas que estão cegos demais pela política para salvá-los. A história da Julissa não é um caso de violência infantil oculto, não é um horrível conto do que acontece a portas fechadas. Essa história é um reflexo de um sistema que favorece a colocação dos menores com seus pais biológicos, independentemente do perigo, e depois adia a ação até que seja tarde demais, de propósito. A SCO Services foi contratada para monitorar o caso da Julícia, e eles também recomendaram, junto com a ACS, que ela fosse devolvida à mãe. Os compromissos ideológicos dessas organizações sem fins lucrativos raramente diferem das próprias agências coordenadas pelo governo. Além disso, as organizações sem fins lucrativos já demonstraram muitos problemas no passado. O Departamento de Investigação informou que em 2016, dos prestadores de serviços privados com pior desempenho em termos de menores vítimas de maus tratos, que gerenciam casos de menores adotivos para a agência, apenas 2 listaram a segurança como o principal foco da melhoria em autoavaliação. Nós estamos falando de relatórios. Então, os agentes do serviço social ou então os agentes das organizações sem fins lucrativos estão entrando nas casas para fazer avaliações e não estão considerando a segurança do menor. Isso não está sendo tabelado nos relatórios. A segurança do menor não é mais prioridade para essas agências nem para o serviço social. Essas são intenções sólidas e propagadas por assistentes sociais individuais. É um comportamento que está sendo exercido em agências de todo o país. Essas ações frutos dessa ideologia estão dizendo que o comprometimento é a preservação familiar e a reunificação familiar a todo custo. Então a narrativa acordada para a imprensa e para o público é que se os menores forem retirados de seus pais, qualquer assistente social que estiver fazendo isso está fazendo por racismo ou por causa da pobreza. Não porque os menores estão realmente em perigo. É politicamente incorreto dizer que para salvar menores afro-americanos, às vezes eles precisam ser tirados de seus pais afro-americanos, como acontecem com menores brancos que precisam ser retirados de seus pais brancos. Em termos claros, eles defendem a visão que o sistema de bem-estar infantil é racialmente tendencioso e estruturado para separar famílias minoritárias em vez de proteger os menores. Então, por isso, o menor branco tem 3 vezes mais chance de ser salvo, porque ele é retirado sem qualquer barreira ideológica da casa de seus pais. A estatística divulgada sem contexto é mentirosa. E há outros pontos ainda mais tensos. Não há dúvidas que famílias afro-americanas representam um número desproporcional daqueles que acabam encontrando agências de bem-estar infantil. Na cidade de Nova York, os números permanecem inalterados por décadas. Os menores afro-americanos representavam 31,5% da população infantil da cidade em 1987, mas representavam 63,1% dos menores em lares adotivos. Em 2012, eles representavam 25,9% da população, ao mesmo tempo em que representavam 59,8% dos menores em lares adotivos. Só que agora que é a outra bomba que eu descobri. De acordo com os dados recentes de Nova York,
65% dos funcionários da ACS são afro-americanos. Então, quando essas estatísticas que acabei de relatar são divulgadas, essa última não entra no combo. Então, se olharmos para esses números, nós vamos nos perguntar: é realmente verdade que esses trabalhadores estão atacando injustamente as suas próprias comunidades? Ou seja, afro-americanos perseguindo afro-americanos? Não faz sentido. Outro ponto é que em 2018, 67% das denúncias de violência, abuso e negligência foram feitas por profissionais, inclusive repórteres com mandados legais, professores, assistentes sociais e médicos que não são brancos. Ou seja, afro-americanos estão percebendo uma situação de vulnerabilidade em um lar afro-americano e estão denunciando, e agentes do serviço social afro-americanos estão entrando na história. Não é mais uma questão de intromissão de pessoas brancas, caso esse fosse o problema. Outro ponto é que em Nova York, a maior porcentagem é de professores e minorias raciais, que constituem uma grande parcela da população de professores, especialmente em áreas urbanas. Em Washington DC, por exemplo, 56% dos professores são afro-americanos. Em outras palavras, é improvável que mulheres brancas intrometidas chamem as autoridades quando há suspeitas de algum tipo de menor sendo negligenciado ou coisa pior em sua casa. Outro tópico é que eu descobri que, por uma série de razões, muitas famílias afro-americanas não confiam em assistentes sociais afro-americanos. Pasmem, eles não apenas brigam com esses profissionais, como ligam para os seus supervisores para dizer o seguinte: nós queremos que você mande para cá uma assistente social branca. De acordo com o relatório de maus tratos infantis de 2019, os menores brancos foram vitimados a uma taxa de 7,8 por mil, em comparação com 13,8 por mil a menores afro-americanos. Para que as pessoas não assumam que essas descobertas de violência são fundamentadas simplesmente como resultado de preconceito, vale a pena ter em mente que os falecimentos causados por maus tratos infantis também são 2 vezes mais altos entre menores afro-americanos, no caso 5,1 por 100 mil, do que menores brancos, que é 2,18 por 100 mil. Essas disparidades existem por vários motivos. A pobreza, por exemplo, está correlacionada com violência e por aí vai. E isso não é o mesmo que dizer que menores estão sendo removidos porque as suas famílias estão empobrecidas. A pobreza, ela causa estresse em casamentos e outros relacionamentos, e às vezes esse estresse é descontado em menores. E as famílias empobrecidas são famílias desproporcionalmente minoritárias. Há outro fator comumente relacionado à violência infantil e à violência doméstica entre parceiros. Infelizmente, as mulheres afro-americanas têm quase 3 vezes mais chances de falecer como resultado de violência doméstica e violência do parceiro íntimo do que mulheres brancas. E essa estatística se dá a relacionamentos de uma afro-americana com um afro-americano. E enquanto as mulheres afro-americanas representam apenas 8% da população, 22% dos homicídios resultantes de violência doméstica ou violência de parceiro íntimo acontecem com mulheres afro-americanas. E 20% de todas as mulheres vitimizadas é uma das principais causas de falecimento de mulheres negras de 15 a 35 anos. Então, por que o sistema está disposto a acreditar que mulheres afro-americanas são desproporcionalmente mais propensas a serem vitimadas, mas não os menores afro-americanos? A estrutura familiar é outro grande preditor da violência infantil, talvez o mais importante. A monoparentalidade e principalmente a presença na casa de um homem que não é pai biológico, o que é um tema comum em uma porcentagem significativa dos casos de violência. De acordo com os dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a incidência de uma violência física para um menor que vive com um dos pais solteiros e um companheiro que não é pai é de 19,5 por mil. Isso é quase o dobro do que menores que vivem com pais biológicos solteiros ou uma mãe e pai casados.
e quase 10 vezes mais alto do que para pais biológicos casados. De acordo com os dados da Children Trends, em 2014, 70% de todos os nascimentos de mulheres afro-americanas ocorreram fora do casamento, em comparação com apenas 29% de todos os nascimentos de mulheres brancas. Para os hispânicos, a taxa é de 54% e os casais hispânicos têm maior probabilidade de permanecerem juntos, mesmo que não se casem. Isso também se dá como consequência de políticas públicas que incentivam os casais afro-americanos a não casarem legalmente. Políticas que são incentivadas por grupos do movimento feminismo ou do movimento negro. Políticas que agregam informações da ideologia da liberdade da mulher. Funcionários de bem-estar infantil quase nunca mencionam essas estatísticas, mas elas são vitais para explicar por que existem disparidades raciais nos maus tratos infantis e no bem-estar infantil no sistema. Porque na verdade, é um padrão diferente que tolera a violência com menores afro-americanos. No fim, os defensores apenas afirmam que as estatísticas de manchete são resultado explícito de um racismo, embora eles não encontrem palavras para justificar que a taxa de vitimização de menores hispânicos é quase exatamente a mesma que menores brancos. E para piorar, que especialmente em cidades como Nova York, a grande maioria dos investigadores, se não são profissionais afro-americanos, são hispânicos. Então, como explicar que menores afro-americanos estão falecendo nas mãos de seus próprios familiares ou de outras pessoas perigosas que moram em suas casas? No entanto, em um esforço para combater o racismo estrutural do sistema de policiamento familiar, surgiu um movimento para abolir o sistema de bem-estar infantil. Usando como modelo o movimento Desfinancia a Polícia, os líderes dessas inclinações exigem a eliminação de lares adotivos e congregados, dos relatórios obrigatórios de maus tratos por professores e médicos, por exemplo. Eles também exigem a remoção dos testes de substâncias ilícitas em bebês e suas mães. Eles também querem menos envolvimento da polícia na violência doméstica, porque quando a polícia chega, isso acaba formando um relatório de denúncias de maus tratos infantis. Algumas dessas demandas já foram atendidas. Os hospitais públicos de Gotham não podem mais testar mães ou mulheres grávidas se suspeitarem que elas estão usando substâncias ilícitas, a menos que tenham uma permissão explícita. Os juízes estão usando as disparidades raciais como uma razão para não remover os menores afro-americanos dos seus lares, ao mesmo tempo em que nunca deixariam menores brancos. Mais menores estão sendo deixados em lares perigosos por agências em todo o país, como a ACS. Então, como no movimento para retirar o financiamento da polícia, o efeito de amarrar as mãos dos serviços de proteção a menores prejudicará mais as comunidades minoritárias. Em vez de fazer perguntas sobre quais os menores correm maior risco e como podemos mantê-los a salvo, principalmente dos seus agressores, as autoridades agora estão analisando a cor de sua pele e tomando decisões com base em uma ideia equivocada de justiça social. Os resultados são nada menos do que mortais. Uma pesquisa do New York Times descobriu que os funcionários dessas agências acreditam que a estrutura das agências é racista, por isso eles aplicam essa ideologia. Os efeitos de tais mensagens são claros. Se um assistente social de bem-estar infantil quiser mostrar que não é racista, ou seja, os brancos que estão em menor grupo de atuação, terão que deixar esses menores na casa com seus pais, mesmo que haja sinais claros de violência ou doença mental. Mesmo que esses menores sejam muito pequenos para cuidar de si mesmos ou contar a alguém quando algo está errado. Mesmo que vários vizinhos e funcionários tenham observado um comportamento preocupante. Mesmo que a garotinha esteja com o olho roxo,
claramente consequência de um soco. Então, olhando para essa estrutura, você se pergunta, então, quantas agências precisarão saber que o menor está em perigo extremo antes que alguém haja? Bom, aparentemente todas as agências, mas mesmo assim não é suficiente. Shaquan Butler, de 3 anos, faleceu nas mãos de seu pai de um trauma contundente no torso em novembro de 2022. Quando ele foi encontrado inconsciente com apenas um leve pulso no apartamento dos seus pais em um abrigo para sem-teto no Queens, ele apresentava ferimentos visíveis em vários estágios de cura. Mas não era preciso olhar para o corpo de Shaquan para perceber o que estava acontecendo. A administração de serviços infantis da cidade removeu o menino e seus 2 irmãos mais novos da custódia dos pais em setembro, mas logo os devolveu ao agressor. Embora o advogado indicado pelo tribunal, o advogado instituído para proteger esses menores, se opusesse, a juíza do Tribunal de Família decidiu que todos eles deveriam retornar às visitas maneiras de qualquer maneira. Então, a ACS, surpreendentemente, concordou em devolver o Shaquan, mas não achou que devolver sua irmã mais nova fosse uma boa ideia. Mas a juíza Alison Ramangin pensou que ela sabia melhor. Quando o Shaquan foi encontrado, sua mãe disse às autoridades que ele estava se engasgando com um nugget de frango. E então bateu a cabeça em um poste e, consequentemente, caiu com tudo no chão. Que outras histórias absurdas ela contou à ACS e ao Tribunal de Família para recuperar seus filhos no mês anterior? Não era apenas o sistema de bem-estar infantil ciente do perigo que Shaquan e seus irmãos enfrentavam. O sistema de justiça também sabia. Os pais de Shaquan já tinham antecedentes criminais significativos. E quando eu digo significativos, eu quero dizer que o pai já havia sido preso 24 vezes por agressão de gangue, incitação a tumulto, danos criminosos, furto, posse de ferramentas. A mãe já tinha sido presa 5 vezes, incluindo uma por posse de ferramentas e outra por furto. Então, para a juíza e para o serviço social, esse casal pareciam pais que manteriam seus filhos seguros depois de já terem sido denunciados por maus tratos. Depois ao fato, ou melhor, outra evidência de que o Shaquan, aparentemente, estava sendo espancado regularmente dentro do abrigo. Nenhum outro residente disse nada. Então existe tão pouca supervisão nos abrigos que um homem com tal histórico pode não apenas morar lá, mas também se safar com esse tipo de comportamento violento? Mais de 2/3 dos falecimentos e quase falecimentos infantis em Kentucky nos últimos 5 anos envolveram casos já conhecidos pelas agências de bem-estar infantil. Dos 220 falecimentos comprovados e quase fatalidades da Pensilvânia entre 2014 e 2016, 2/3 desses menores ou dessas famílias também estavam envolvidas com a agência de menores e jovens do condado antes ou no momento do incidente. Então, quando a Aisha, hoje funcionária da Casa Branca e ex-comissária associada, disse: salvem os menores afro-americanos daquela batida na porta e daquele túnel de bem-estar infantil do qual eles podem nunca ver o caminho, o que no dia a dia isso realmente significa? Se olharmos para a história do Shaquan, talvez ele tenha ouvido aquela batida na porta e pensado que poderia finalmente ver uma luz no fim do túnel, apenas para ver os adultos especializados virarem as costas e o seu mundo escurecer para sempre. No final de tudo, todos os órgãos de proteção são um problema, tanto quanto os serviços sociais, que nesse ponto está comprovadamente e abertamente sendo educadamente dizendo negligente por razões ideológicas. Um novo relatório sobre a extrema disfunção no sistema da vara da família da cidade é tão horroroso que parece ser um filme de terror. De acordo com um estudo feito pelo New York City Bar Association e o The Fund para Cortes Modernas,
milhares de famílias tiveram que esperar meses extras, se não anos, por decisões sobre as conclusões de maus tratos infantis, visitas, adoção, violência doméstica e a extinção dos direitos dos pais. Mulheres com queixas de violência doméstica determinaram que não poderiam deixar seus namorados violentos porque não havia tribunal disponível para pedir pensão alimentícia. A adoção de um menor que levava 15 meses, hoje leva 3. Um pai com a custódia de seu filho foi impedido de ver seu filho de 2 anos por 8 meses depois que a mãe se recusou a devolvê-lo após uma visita. Porém, a crise no Tribunal da Família de Nova York começou muito antes da pandemia. Antes da pandemia, havia 56 juízes no Tribunal de Família encarregados de lidar com mais de 200 mil casos. De acordo com o relatório de 2013 da Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, mais de 715 mil casos foram abertos em tribunais de família estaduais em 2011 e mais de um quarto ainda estavam pendentes em 2012. Os tribunais operam na linha do tempo de adultos, não de menores. Não há direito a um julgamento rápido no tribunal de família. Bom, é isso. As informações de pesquisa realmente param aqui. Essas pessoas precisavam ser presas. Isso aqui não é negligência, isso aqui é criminoso. E é um crime de propósito. Isso aqui é um extermínio apoiado pela lei. Essas pessoas que lidam com decisões de autoridade, supervisores, assistentes sociais e juízes, são monstros. São criminosos, são nefastos, são perversos. Tudo que eu acabei de relatar é uma conspiração gigantesca. É motivo para condenação perpétua e até mesmo para penas capitais. Desculpa, mas isso é penas capitais. O que essas pessoas estão fazendo não merece perdão judicial, complacência da lei, não merece misericórdia nenhuma. Essa gente tinha que ser jogada na cadeia para nunca mais sair. Nós estamos falando de gritos de socorro que estão de propósito sendo recusados e de pessoas que simplesmente estão colocando a política acima do que foram contratadas para fazer. Essas informações estão sendo acobertadas por jornais importantes como o New York Times, que está mais preocupado em garantir a próxima reeleição ou candidatura do Eric Adams ou de qualquer outra pessoa que aparecer no seu lugar, do que denunciar o que realmente está acontecendo aqui. Eu não vi algo assim desde quando eu fiz aquela pesquisa e revelei na escada da conspiração do SBI, que jogava pessoas inocentes na cadeia de propósito apenas para faturar comissões financeiras gigantescas emitidas pela promotoria. Se no caso da escada a motivação daqueles peritos inescrupulosos e nojentos era jogar aquelas pessoas inocentes atrás das grades porque iriam receber mais no final do mês, aqui, até onde eu sei, ninguém está sendo motivado por dinheiro. Essas pessoas estão sendo motivadas por convicções que estão sendo agregadas por movimentos políticos e simplesmente reflexões que não estão sendo levadas a sério, no sentido de claramente entender que isso aqui não faz sentido. Não tem desculpa, não tem justificativa, não tem poder de manipulação que vai me convencer que essas pessoas, esses juízes, todos eles, profissionais que não podem ser nomeados aqui, porque existem várias categorias, não podem ser desculpados. São monstros, são aberrações, são pessoas que deviam ser punidas com o máximo rigor da lei. São pessoas que não podem se esconder nem do leito de um hospital daqui a alguns anos e dizer: "Ah, eu me arrependo, eu estava cego". Não, vocês não estavam cegos. Vocês são perversos. Agora eu vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. Se eu for chamado por um juiz como psicanalista ou psicoterapeuta infantil para fazer uma avaliação com o menor, para constatar ou não se ele está apto para retornar ao seu lar, eu não consigo, sabe, em nenhum mundo, me imaginar olhando para aquele menor claramente ameaçado, em situação de gravíssimo risco, e assinar num papel para o juiz: "Pode mandá-lo, juiz, está tudo bem". Eu já trabalhei extensivamente com menores de forma coletiva e já fiz atendimentos individuais. Considerando que na avaliação com o menor, muitas vezes o que ele está dizendo pode não ser a verdade, porque ele pode estar sendo ameaçado, ou pela mãe ou pelo pai.
Então ele pode estar dizendo um monte de mentiras, no caso de não, tá tudo bem, eu amo, é ótimo lá em casa, ou está falando mal do pai porque a mãe está obrigando e vice-versa. E simplesmente o profissional ele precisa estar com todas essas possibilidades em mente para chegar à verdade, porque aquele menor não tem coragem, não pode falar a verdade, porque ele acredita seriamente nas ameaças do indivíduo que está debaixo do mesmo teto dele. Então, uma das provas mais genuínas nesse momento em que a verdade não está sendo declarada é analisar o comportamento e as reações emocionais desse menor. Se ele fica agitado ao falar da mãe, se ele demonstra medo, temor, angústia, raiva, desespero, claramente isso aqui precisa ser investigado e é um sinal vermelho. Se o menor diz, ai, eu tô muito feliz com a minha mãe, mas ele treme, ele fica desesperado, ele sua, ele chora, se pressiona muito o assunto, então claramente o que ele disse ali foi proferido sobre coerção. São princípios básicos que servem para uma investigação responsável, para uma avaliação que pode definir se aquele menor vai viver ou não. No final de tudo, isso aqui é preocupante. E é desesperador, porque claramente, de todos os outros casos, aqui entendemos que eles não querem ajudar. É aquele tipo de trama de filme que estamos vendo operando sobre a vida real. Mediante a esses fatos e evidências, o raciocínio mais triste, no fim desse caso, é que os menores estão em maus lençóis. Antes de gravar esse vídeo, ontem, eu fui revisar o meu material e eu entrei especificamente em um lugar onde eu posso ver todos os casos recentes em Nova York de menores que perderam a vida. E eram incontáveis manchetes. Incontáveis. Eu não consegui, mesmo avançando de páginas, eu percebi que eu estava muito distante para chegar nas notícias de janeiro. E nós só estamos em março, no momento em que eu gravo agora esse vídeo. Ou seja, está acontecendo e vai continuar acontecendo. E toda vez que o conselho disser, ai, nós vamos fazer uma revisão, vamos entender claramente que eles não estão fazendo revisão coisa nenhuma. Porque eles estão tendo a cobertura do prefeito e uma agência vai passar pano para outra. E no fim a mídia vai acobertar também, jogando a culpa para as pessoas brancas, para a sociedade e para quem mais eles puderem, menos para quem está lidando com esses casos de porta em porta. Os assistentes sociais de bem-estar infantil na cidade de Nova York registram mais de 1000 relatórios por semana de maus tratos, negligência, tudo, desde roupas sujas, refeições cronicamente perdidas, até mesmo um braço quebrado. E para enganar o povo, os especialistas em menores que sofrem com esses problemas têm dito à mídia que um falecimento de um menor geralmente é procedido por violência crescente. E que é mais fácil olhar para trás e ver como a tragédia poderia ter sido evitada do que prever quando o perigo mortal está à frente. Em outras situações por aí, essa frase pode até fazer sentido, mas não é o caso aqui. Mas no final, quem decide isso e quem tira a conclusão é você. O que sabemos e o que eu pude comprovar hoje aqui, com provas, fatos, evidências e estatísticas, é que o serviço social está deliberadamente se negando a prestar socorro, sabendo exatamente como a história vai terminar, com um ou vários menores no caixão. E por mais horrível que isso pareça, tudo me leva a crer que é exatamente isso que eles esperam que aconteça. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa.
O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!